A gente continua, né? A gente tem mais 2 semanas para falar sobre jejum. Falamos semana passada, né? E era muita informação para poucos minutos, né? A gente falou, tinha muita coisa, li muito texto. E hoje eu vou ser um pouco mais direto, né? O que ficou irrefutável foi que durante todo o tempo, durante todos os períodos que a igreja viveu, que o povo de Israel viveu, o povo jejuava. Essa era uma prática onde eles entendiam que isso ajudava eles a ficarem mais suscetíveis à voz do Espírito Santo. E eu estou muito feliz assim, porque algumas pessoas, né, falaram que estão jejuando, tiraram alguns alimentos que são muito viciados ou apaixonados ou consideram mais saborosos. Alguns também se arriscaram aí num dia, quiseram ficar um pouco mais. Não é só abstenção de alimento, é ficar suscetível ao Espírito, é mortificar a carne, é flagelo na alma. E a partir daí, né, a gente pode começar a experimentar coisas mais profundas com Deus. Falei na semana passada também, né, que o próprio Jesus falou, né, que quando ele saísse, quando ele voltasse, até ele voltar, ele como noivo, ele tinha uma expectativa, né, que os discípulos dele fizessem jejum. E complementando isso, ele fala que vinho novo não se pode ser colocado em odres velhos. O que isso significa? Que tem algumas coisas na nossa vida que se a gente não começar, a gente não vai viver o novo de Deus. E o jejum, vida de oração, leitura da palavra, são essas coisas que permitem a gente viver o novo de Deus. Estão comigo nisso? O jejum, ele não transforma Deus, mas nos transforma. O jejum altera a perspectiva, né, de como a gente vê as coisas. Muitas vezes a gente olha os problemas e vê ele como um grande gigante. Mas quando estamos na dependência de Deus, estamos em jejum, estamos humilhando, parece que, né, Deus fica na frente e os problemas atrás. Isso nos encoraja, né, nos encoraja. E eu faço esse apelo à igreja que a nossa sociedade está precisando de encorajamento. Assim como os nossos braços para tudo aquilo que nós pudermos estender nossa mão, assim como já tem bem feito aqui, né, muitas pessoas aqui da igreja, têm tentado participar disso de muitas formas. Os nossos braços, eles são muito importantes para o que Deus quer fazer. Mas não abram mão do seu tempo com Deus em oração. Não abra mão do seu tempo com Deus na palavra. Não abra mão de começar a experimentar o jejum, né? Quero falar um pouco hoje sobre praticamente jejum e oração. Em Atos, capítulo 13, do 1 ao 3, está escrito assim, Atos 13, do 1 até o 3 fala assim: na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, depois de jejuarem e orarem, impuseram sobre ele as mãos e os enviaram. Então o jejum e a oração é uma associação, é um combo que ele precisa ser uma cultura. Tudo que nós vamos fazer na igreja, cada pessoa que nós vamos enviar para fazer alguma coisa, quando separamos alguém aqui para trabalhar algum ministério, quando enviamos algo para fora, é muito importante que na dependência de Deus a gente também tenha essa prática. Não estou dizendo que vai dar errado se a gente não jejuou. Eu quero dizer que esse momento aqui na história da igreja foi um baita do momento, né? Paulo e Barnabé sendo enviados por homens de Deus a partir do jejum e da oração. E nós sabemos o impacto que esses homens tiveram, né, na história. Então, diante do jejum, diante da oração, impuseram a mão sobre Paulo, né, sobre Barnabé, e os enviaram. Então,
dentro dos nossos jejuns, agora nesse desafio que a gente está de 21 dias no jejum parcial, eu convido vocês também para estar orando, porque diante de tantas coisas aqui na igreja, a gente sabe que a gente precisa não só de, não é questão só de organização, mas também de pessoas servindo aqui, né? A gente precisa de crianças no Ministério Infantil, né, quem sabe pessoas que cheguem um pouco mais cedo para recepcionar. Como a gente viu agora que se a gente tivesse uma parte social um pouco mais organizada, né, como seria mais efetivo tudo que a gente está fazendo nesse tempo. Então, esse jejum também né, para que Deus levante ministérios, Deus levante missionários, Deus fortaleça as pessoas, né, que vão chegar, que já estão aqui, para elas poderem assumir, né, alguns dos propósitos que Deus tem para elas. Deu para entender? Ficou claro, né? Então, a gente está 21 dias orando por diversos motivos. Então, jejuando e orando, que Deus levante, né, pessoas que possam estar ajudando melhor na área social ali, pessoas que possam estar servindo no Ministério Infantil, né? Creio que o Espírito Santo ele vai distribuindo os dons. E a gente precisa encontrar onde estão essas pessoas, né? Em Daniel capítulo 9, do 3 até o 6. Daniel 9, do 3 até o 6 diz assim: dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração e rogos com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: ó Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes. Apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram, aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Aqui Daniel ele está não só confessando, né, diante de Deus os seus pecados, mas também confessando os pecados do povo. Nós sabemos que Deus ele é compassivo, ele é tardio em se irar, mas nós, mesmo sabendo que nós estamos numa época de graça, nós não podemos viver de qualquer jeito. Então que Deus, né, dentro desse momento que a gente está de jejum e oração, a gente possa orar também pelo pecado da nossa cidade. O próprio Jesus fala que não tem como a gente servir a Deus e servir as riquezas, é possível. E ele nomeia, né, Mamon como Deus das riquezas. E nós estamos diante de um cenário onde as pessoas elas estão muito mais interessadas no seu conforto que o próprio Deus. A gente vê tantas religiões, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, Deus sendo deixado de lado. Então, nesse tempo onde nós estamos orando, pedindo a Deus misericórdia, isso precisa sair da nossa boca também. Deus, nós temos sido rebeldes. Sabe quando a gente ora o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome? Cada vez que nós falamos que o nosso Deus, Ele é santo, é como se nós saíssemos da escuridão, da rebeldia e viéssemos para a sua luz. Mas também nos é permitido orar e denunciar o pecado do nosso povo. Há pouco tempo atrás, quando teve aquelas denúncias aqui na nossa cidade, teve toda aquela movimentação, né? Algumas pessoas foram presas, algumas pessoas foram afastadas. Quantas lágrimas, né, Felipe? Nós oramos aqui pedindo misericórdia pelas famílias. Oramos para aquelas pessoas, pedimos que Deus pudesse dar mais uma chance. Oramos para aquelas crianças, né, que iam chegar no colégio, iam chegar na escola, iam ser acusadas, né, por causa de uma família. Então precisa ser uma prática também, onde a gente olha assim para o que está acontecendo ao nosso redor, ao mesmo tempo que nós louvamos aquilo que está acontecendo e é bonito, também a gente precisa orar com misericórdia, né? Agora,
Logo que nós chegamos, lembrei disso, eu acho que terça ou quarta, logo que nós chegamos aqui, né, em Santa Cruz, quando a gente alugou a casa, né, que a gente tinha, na frente da casa tinha alguém que fazia alguns trabalhos ali espirituais, né, a princípio alguns feitiços para saber o futuro e tudo mais. E a minha oração não foi para que a mulher morresse. Minha oração não foi para que ela se sentisse mal, que ela sofresse. E muito menos simplesmente saísse dali, né? Porque se ela sai dali, ela vai abrir em qualquer outro lugar. A minha oração sempre foi misericórdia. Deus tenha misericórdia, que um dia ela encontre o mesmo Jesus que nós encontramos um dia. E aí, saiu dali e foi para algum lugar onde eu sempre passo. E eu sempre lembro. E agora mudou aqui para outro lugar, assim, que é o mesmo prédio de uma pessoa que é da igreja. E eu falei para essa pessoa, cara, não adianta querer ficar amaldiçoando. Nós não podemos amaldiçoar. A nossa boca, ela precisa ser uma boca que está lambuzada de bênção. Eu falei algumas vezes aqui sobre aquela metáfora, né? Que para eu sujar, né, o rosto de alguém de barro, eu tenho que primeiro sujar a minha mão, né? E depois passo no teu rosto. Só que se eu não conseguir sujar o teu rosto de barro, eu já estou encharcado com ele. Então, quando nós abençoamos alguém, mesmo que a pessoa ela não aceite aquilo que nós estamos falando, nós já estamos sendo abençoados. A gente já está encharcado, lambuzado com aquilo. Então, da mesma forma que nós abençoamos a nossa cidade, nós abençoamos o nosso povo, né, diante de jejum, de oração, nós também denunciamos o pecado. Eu vou dizer para vocês, quem sabe os momentos mais difíceis que eu estou vivendo para falar do pecado do nosso povo é agora. Porque diante de um sofrimento que a gente está sem medida, poder denunciar o pecado do povo. Daniel, quando ele está denunciando o pecado do povo, confessando também o pecado deles, também estavam em tremendo sofrimento, eles estavam cativos lá na Babilônia. Quando a gente vê a história de Daniel, a gente percebe que ele saiu de casa quando era jovem e nunca mais voltou. Então, muitos sonhos, quem sabe, que ele tinha, nem conseguiu realizar. Mas nós sabemos que enquanto Daniel estava na Babilônia, ele governava naquele lugar, através dos seus jejuns e através da sua oração. É isso, né? Não era Nabucodonosor. Depois não era o filho dele, Belsazar, também não era. Era por causa do jejum e por causa das orações. Eu queria trazer mais um texto que tem a ver com fé. Como o jejum pode fortalecer a minha fé e aumentar a minha dependência de Deus. Em Mateus capítulo 17, até o 21, Mateus capítulo 17, do 14 ao 21, diz assim: Quando chegaram à multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é epilético e sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e na água. E eu trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Respondeu-lhe Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio, e esse saiu do menino. E desde aquela hora, o menino ficou curado. Então os discípulos se aproximaram de Jesus, em particular, e perguntaram: por que não conseguimos nós expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: sai daqui e vai para lá, e nada vos será impossível. Esse tipo de demônio, porém, não se expulsa, senão por meio de oração e jejum. Então, primeiro ele fala de fé, e depois ele fala de oração e jejum. Não é simplesmente oração e jejum que vai fazer a gente viver algumas coisas sobrenaturais. Tem a ver com a nossa fé. E nós cremos que o jejum ele é uma porta que fica escancarada para que a nossa fé cresça. Você tem percebido que quando dá vontade de comer aquilo que a gente se absteve, e a gente sente assim um pouco mais conectado com Deus? Está sentindo? Interessante isso, né?
Então, o jejum ele não é para mudar Deus. Deus vai continuar sendo o mesmo ontem, hoje e sempre, para mudar a gente. Quando a gente está jejuando, quando a gente está na presença de Deus, quando a gente está orando, a gente percebe que até quando a gente olha no espelho é diferente. A gente percebe em tudo que a gente faz é diferente. Então, se o jejum é para deixar a gente mais suscetível ao Espírito e aumentar a nossa fé, ele precisa ser uma prática devocional, né? A gente não escolheu à toa, né, o jejum para entrar na vida devocional. Nós entendemos que a palavra, ter o conhecimento da palavra, ter um tempo de oração, jejuar. Como eu falei, né, a Bíblia não tem o dia certo, quantas vezes e quando. O que a gente tem certeza é que é uma grande expectativa que Jesus espera que você faça. Isso que nós sabemos. Queria chegar ao final aqui para a gente ter um momento com as mães e dizer algo para vocês que está forte assim no meu coração. Assim como das outras séries, quando a gente entrou, foi muito pontual, assim, sabe? Das coisas que Deus tem entregado aqui para a nossa igreja, a gente está vivendo. Não é por acaso que Deus deu essa série e a gente tinha que estar orando e jejuando hoje, diante de um caos tremendo. Eu não consigo imaginar que isso é coincidência. Não consigo imaginar. Deus separou um tempo muito especial para a gente ter essas experiências nesse tempo. Eu sinto que é difícil falar isso aqui, né? Porque a gente está sofrendo. Mas se Deus estivesse colocando, né, um juízo sobre o nosso povo, e as pessoas pudessem agora, enfim, olha, realmente, diante daquilo que me sobrou, eu me rendo ao Senhor. Eu creio que só isso já é suficiente para a pessoa reestruturar, restaurar a sua vida. É uma promessa dele. Não vai passar fome, nem frio, e vai ter um lugar para ficar. É que muitas vezes nós confundimos isso com roupa de grife, apartamento com suíte, né? Um endereço importante. Isso nunca foi uma promessa de Deus. E pratos, às vezes, que a gente acha mais delicioso. Então eu creio, sim, que qualquer pessoa hoje, sabe, que possa estar na situação mais difícil, assim, né? Principalmente esses que perderam pessoas perto e acham que não tem mais como recomeçar, não tem força, não tem esperança. Eu tenho certeza disso. Se a pessoa escolher se fortalecer em Deus, ela tem condições completas de restaurar a sua vida. Viver com o povo de Deus de alguma forma, né? Aí isso aí é problema de Deus. Como que vai ser isso? Porque quando a gente vê Jesus chamando os discípulos, Ele não promete nada, a não ser a salvação da alma. E depois a gente vê o que aconteceu com a vida desses homens, né? Às vezes a gente quer levar o Evangelho com muitas promessas e não tem muitas garantias, mas tem uma esperança firme e viva de que do outro lado da eternidade, aí sim não vai mais ter dor, não vai mais ter sofrimento. Eu oro para que o nosso estado, através do sofrimento que está vivendo, amadureça espiritualmente. Está muito lindo, está encorajando. Eu nunca vi tanta gente arriscando a vida, né? Nunca vi tanta gente indo em alguns lugares, fazendo, né, coisas assim inspiradoras, extraordinárias, às vezes para salvar, não, uma pessoa, às vezes salvar um animal. E agora, eu acho que a gente tem que ser bravo também, na oração, no nosso jejum, na fé. A gente precisa ficar bravo também nisso. Há uma bravura, há uma honra, e há algo que Deus está permitindo a gente viver nesse tempo. Creio também que aquele sentimento que às vezes o gaúcho tem de independência, né, que não precisa de ninguém, isso precisa ser quebrado, né? Aí a independência do gaúcho fica refletindo também a independência que ele tem com Deus. Ele acha que ele consegue fazer tudo sozinho. E Deus está quebrantando o nosso coração. Não tem nenhum momento agora que a gente está dependendo tanto, né, do planeta. Estava conversando agora com o seu Walter, né? O nosso estado é o tamanho de Portugal.
o tamanho de um país. Se fosse um país, nós estaríamos praticamente completamente destruídos. Completamente destruídos. Demorariam, sei lá quantos anos para se restaurar. E Deus tem mostrado seu amor, porque nós estamos aceitando, né, a dependência, né, de outros lugares. Então eu creio que nós, como gaúchos, nós precisamos ser exemplos assim, da dependência de Deus, para que a gente não negue e nem se ache, né, um pouco melhor que os outros. O que é louvável é que Deus deu para a gente mesmo, né? Eu não conheço outros estados, mas acho que é notório isso, a bravura do gaúcho. Ele é valente, né? Ele vai, ele tem hombridade, ele arrisca a vida, ele vai para cima, ele se entrega. Mas a gente precisa fazer isso com uma dependência de Deus. Vamos orar então? A gente vai ainda ter mais 2 semanas, né? A gente começou semana passada, a gente fecha uma semana de jejum coletivo na segunda. E eu pensei, né? Vamos organizar isso. Mas quando a gente entregar o jejum, né, que seria uma segunda-feira, né, que fecha os 21 dias às 19 horas, a gente fazer uma ceia aqui, né? Para que a gente possa entregar todos juntos, celebrar o Senhor. Esse é um momento bem especial assim, né, que seria... A gente já tinha feito um jejum, né, acho que há 2 anos atrás juntos, né, mas eu acho que esse está tendo um teor que está bem diferenciado. Vou ficar de pé então, vamos orar. Depois alguém pode chamar lá depois das gurias? Alguém pode chamar lá? Vamos orar então, depois alguém. O Felipe pode chamar elas lá? Vamos orar então. Deus, quando nós olhamos a Tua palavra aqui, Pai, a gente percebe que nós precisamos, Deus, do Senhor para tudo, Pai. A gente não quer fazer nada aqui, Deus, nessa igreja, Pai, a gente não quer nada, Pai, que seja para suprir alguma carência nossa, Deus. Tudo que nós queremos fazer nesse lugar aqui, nessa cidade, Deus, é para honrar e glorificar o Teu nome. Então, Pai, que o Senhor tenha, diante das nossas orações, Pai, misericórdia, Deus, para que o Senhor possa levantar aqui nessa igreja, Pai, homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, Deus, para que possam, através de ministérios, Pai, através de missões, Pai, através de tudo aquilo que elas possam servir, Deus, a abençoar esse lugar aqui. Também, Pai, o Senhor sabe que está sendo difícil, Deus, difícil para nós, nesse tempo de dor, Deus, confessar pecado, e principalmente, Deus, falar dos pecados, Pai, dos nossos amados, Pai, no sofrimento. Mas nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos perdoe, Pai. Temos te pedido, Pai, todos os dias, Deus, que essa chuva pare, Deus. Nós queremos ver aquele céu azul aqui do Rio Grande do Sul, Deus. Nós queremos ver aquele sol lindo que nos aquece, Pai, que nos traz esperança, Deus. Nós pedimos, Pai, que mesmo diante de tantas previsões, Deus, essa semana possa ter sol, Deus, para trazer esperança, renovo, força, para aquele que precisa limpar, para aquele que precisa trabalhar, para aquele que precisa fazer o que for, Deus. Em nome de Jesus. E nos ajuda também, Deus, através do nosso jejum, da nossa oração, Pai, fortalecer a nossa fé, Deus. Diante de tantas coisas que a gente não consegue, Pai, diante de tantas coisas, Pai, que a gente pede para o Senhor, eu creio, Pai, que a resposta é, Pai, que nós não temos fé. Eu creio, Pai, que muitas coisas, Pai, sobrenaturais, que nós não temos alcançado, a Tua resposta aqui na palavra é porque nós não temos fé. Então nós pedimos, Pai, que através desse tempo, como igreja, Pai, o Senhor permita que a Tua igreja, Pai, ela cresça em fé, Deus. Que o Senhor permita, Pai, que a Tua igreja, Pai, avance, Deus. Avance, Pai. Em nome de Jesus. Amém.